Deixa eu aproveitar que eu estou no embalo, eu vou gravar e postar amanhã. Agora vou ficar com um copinho de água para minha garganta, né? Deus Pai, me ajude com a leitura bíblica, me ajude na interpretação, possa haver um grande aproveitamento. Nos abençoe, em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios capítulo 11. Tornem-se meus imitadores. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Para todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido? E que o cabelo comprido é a glória para a mulher? Pois o cabelo comprido lhe foi dado como manto. Mas, se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. E cachorrinha latindo. Verifiquem que no último versículo que eu li, falou aqui, se alguém quiser criar polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Não é para ter polêmica. Existe autoridade. Deus Pai, Jesus, porque Jesus falou, eu obedeço ao Pai, Jesus criou o homem, Deus criou o homem, e depois ele criou a mulher. Então tem a sequência. Em relação a respeito mútuo entre homem e mulher, tem que haver respeito porque a mulher veio do homem e o homem veio da mulher, né? Porque todo homem nasce de mulher também, né? Mas você vê que ele aqui falando sobre, por exemplo, o véu, tá falando de cabelo. A mulher, você pode ver a pessoa em qualquer lugar que você vá, mesmo que a pessoa não seja cristã, você vê em várias culturas, né, que a mulher sempre tem um cabelo maior, né? Essa ideia do véu, né? E geralmente o homem tem cabelo curto, né? Geralmente.
Mas isso aqui são só orientações, né? Você vê que é um assunto meio polêmico, é só uma questão de autoridade e consideração, né? A própria Bíblia diz também que o marido é o sacerdote do lar, né? É o sacerdote e hoje em dia nós vivemos numa época em que começaram a dizer que esse tipo de hierarquia patriarcal seria uma forma de machismo. Isso é o que dizem hoje em dia, né? Veio o feminismo e falou que começou a tentar destruir esses conceitos, né? Mas você pode ver que esse tipo de conceito é bíblico, não tem nada a ver de um grupo de igreja ou de outro grupo de igreja, não. É bíblico, né? Deus faz as coisas de um jeito e a gente, quem cuida, quem manda, dá as ordens e quem está abaixo da autoridade desse alguém, que se é inteligente, que obedeça. Só isso. Só isso. E você vê que não é para criar polêmica. Ele falou aqui, não estou aqui para criar polêmica. Mas a gente tem que saber desse tipo de coisa, né? E, então fala do cabelo, né? Cabelo comprido e tal. Existem coisas também que eram da época, né? Mas sempre há um ensino bíblico para nós compreendermos a intenção de Deus quando Ele nos ensina esse tipo de coisa, né? Verso 17, deixa eu ver, 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois em reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Isso é interessante, né? Porque às vezes a gente vê, nas vezes, quando a gente começa a falar sobre Deus, começa a falar da Bíblia, aí um dá um ponto de vista, outro dá outro ponto de vista. Mas veja que a questão da interpretação é que é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são os aprovados. Porque a pessoa que não interpreta corretamente a Bíblia, uma hora ela vai acabar escorregando. E quando há apoio bíblico, quando há uma correta interpretação da palavra de Deus, existem vários outros textos que vão confirmar essa palavra, né? Verso 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa para comer e beber? A Bíblia está falando em comer e beber, falou em embriagar. Nossa, o crente pode beber? Pode beber, mas não pode embriagar. A palavra de Deus está dizendo assim, né? Aos pastores não bebam, aos presbíteros pouco vinho, né? E olha esse texto aqui, ó, esse texto aqui que está falando da Santa Ceia. Falou que o povo estava levando o pão e o vinho. A Bíblia não fala suco de uva, a Bíblia fala vinho. Então, o povo estava indo lá para tomar a Santa Ceia, era para dividir entre todos participarem. É uma celebração da igreja, uma participação da igreja.
E alguns que tinham mais, comiam e bebiam tudo ao ponto de ficar embriagado. A Bíblia fala de tudo, gente. Não tem como você negar. A Bíblia fala de tudo. E aí você vê que até no meio do povo ocorreu esse tipo de coisa. O povo estava embriagado na igreja. Olha só que curioso, né? Olha. Então, há quem se embriaga, né? Ó, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Quer dizer, no meio da igreja tem os pobres, né? Então eles levavam e compartilhavam, né? Quem tinha alguma condição. Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor e que também lhes entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então é um memorial e é uma declaração de fé para todos que estão na igreja e para todos que estiverem visitantes, que estiverem verificando o que está ocorrendo na igreja. Então isso é para aqueles que têm um compromisso com Cristo, né? Portanto, verso 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aquele que beber e tomar o cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Indignamente. Veja que aqui um estava quebrando a regra, né? De como era a questão da Santa Ceia. Alguns dizem que o indignamente seria que a tradução do grego, né? Eu vi um pastor recentemente falando isso, que a interpretação indignamente é a questão da pessoa não ser um crente de verdade e estar participando da ceia, sem ter, por exemplo, examinado seu coração, estar em condições de estar participando, né? Então, olha só, aqui o verso 28 está dizendo exatamente isso. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes. Olha, preste atenção nisso. E vários que já dormiram. A Bíblia, quando fala em vários que já dormiram, é porque vários que já morreram desse corpo físico, né? Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Tem gente que fala que Deus é só amor, que não tem o juízo de Deus, né? Olha aqui. Caramba, acabou de falar de que fica doente e que pode morrer antes da hora. Olha aqui, muitos que dormem. Eu acabei de falar no capítulo anterior para não brincar com Deus. Olha aqui mais um texto dizendo isso aqui. Você vai participar da ceia de Cristo sendo um cristão falho pra caramba, que fica pecando. Um cristão que é carnal. Eu ainda vou chegar à leitura em Gálatas 5. A Bíblia diz o seguinte:
nós devemos ser espirituais, porque o fruto do Espírito é amor, paciência, bondade, benignidade, né? Quer ser benigno, bondoso na essência, tem que ter domínio próprio, mansidão, né? E o que é o contrário de ser espiritual? É ser carnal. E o que é carnal? É maledicência, prostituição, não ter o domínio próprio, né? Brigas, iras, discórdias. Uma pessoa fala uma coisa, você vai lá e fica falando o contrário. Fala aqui, sempre discordando. Entendeu a diferença entre o que é carnal e o que é espiritual? Lá em Gálatas, a hora que vai começar a explicar sobre isso, vai dizer que não é bom, que assim, fala que aquilo que é carnal pende para a morte e aquilo que é do espírito para a vida. Então, como pode alguém dizer que é de Deus e ficar vivendo uma vida direcionada para a carnalidade, tudo para aquilo que é comum do mundo, desse mundo impiedoso, né? A questão de partidarismo, né? Ficar esse negócio de eu não sou desse grupo, eu sou daquele, ou ficar fazendo panelinha até dentro da igreja, né? Briguinhas dentro da igreja, tudo isso é carnalidade, né? Então, como é que você pode agir dessa forma e participar da ceia do Senhor? Tem muita gente que fala que diz o seguinte, que beber indignamente é você realmente não ser crente e participar da ceia. E diz que esse é o único motivo. Mas se cada um tem que examinar a si mesmo, a si próprio, para participar do corpo de Cristo, para não receber o juízo, isso quer dizer que cada um tem que realmente, na última hora, ver se está perdoando alguém, se não está perdoando. Creio que também tem esse lado, né? Da pessoa não ser um hipócrita e estar participando do corpo de Cristo, assim, do corpo e do sangue, né? Esse detalhe que eu falei no final é mais uma questão de interpretação, tá? É como eu interpreto. Por isso que muitas vezes a gente vê na igreja, os pastores às vezes dizem assim, orem antes de participar da ceia, né? Então veja só, muitos que não dormiram, né? Deixa eu repetir aqui. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não recebemos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, às vezes, Deus vai acabar te disciplinando. Se você é filho de Deus, se você é servo de Jesus Cristo, Ele vai te disciplinar. Você vai apanhar de Deus. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for lhes farei instruções. Traduçãozinha difícil, peraí. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Sim, tá. Ele está dizendo o seguinte, numa outra tradução diz assim, quando eu for até vocês, eu vou dar mais instruções a respeito disso. Muitas vezes o apóstolo Paulo, ele ia nas igrejas e ele escrevia as cartas e depois ele disse que daria mais instruções a respeito daquele assunto. Por exemplo, teve o caso de uma pessoa que criou problema dentro da igreja e ele disse que depois estaria face a face, cara a cara com eles. E aí vamos ver o que eles acabariam conversando, né? Já estou vendo aqui que o tempo está acabando. O próximo é Coríntios 12. Vai falar de dons espirituais, esse assunto é ótimo. Então até a próxima, tchau.